Eu olho todo mundo aqui. Gente, então tá, vamos começar. Essa janela de hoje é uma janela muito especial, especialíssima. Nós vamos tratar de um assunto, de um livro que foi lançado esse ano, agora há pouco tempo, sobre Rubens Paiva, que é O Crime Sem Castigo, né? Da Juliana Dalpiva, que nos deu assim a alegria de vir conversar conosco sobre esse livro que no qual ela trabalhou durante muito tempo, uma investigação imensa, alguns anos de investigação. Eu vou fazer uma apresentação da Juliana agora para vocês, e depois nós vamos começar a conversar. Hoje vai ser uma conversa com a Juliana, tá? Direto, todo mundo vai poder entrevistar. Eu vou fazer uma ou duas perguntas, depois a gente vai poder, à medida que vocês forem, que as, que as questões forem surgindo, vocês vão perguntando, tá? Então, Juliana Dalpiva é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, da FGV Rio. Atualmente é repórter do Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, o CLIP, e colunista do Instituto Conhecimento Liberta Notícias. Foi repórter especial do jornal o Globo e colunista do portal UOL. Venceu diversos prêmios de jornalismo, entre eles o Prêmio Relatoria para a Libertad de Expresión, RELE, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em 2019. Né? Isso foi em 2019. Apresentadora do podcast A Vida Secreta do Jair e coordenadora do podcast No Alvo, do ICL Notícias. Autora dos livros O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro, best-seller em 2022 e finalista do Prêmio Jabuti de 2023. E ainda de Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, da editora Matrix, de 2025. Também na lista de livros mais vendidos da revista Veja. Em 2025, foi agraciada com o prêmio Coragem no Jornalismo, concedido pela International Women's Media Foundation, e se tornou a primeira brasileira em 36 anos a ser homenageada pela instituição. É uma honra, Juliana, estar aqui conosco, tirar o seu tempo, que é um tempo... Vocês viram a quantidade de coisas que a Juliana faz. Está começando dois novos projetos, que ainda eu acho que ela não pode falar muito, e mais uma investigação, porque eu acompanho ela lá no ICL, não é? E sempre investigações importantíssimas para nós, né? Que, que torcemos pela democracia, né? Então, eu acho que essa como é que eu vou dizer? A Juliana é uma pessoa, hoje, das mais ativas e importantes do nosso jornalismo, do jornalismo do brasileiro, né? Jornalismo político e do jornalismo em geral. Parabéns, viu, Juliana? Obrigada. Tá? Eu vou começar por minha primeira pergunta para você, né? Que é uma coisa que todos devem fazer, mas muita gente aqui pode ter entrado e sem esse título é incrível, o título é maravilhoso, né? A, o crime sem castigo, como os militares mataram Rubens Paiva. Eu queria te perguntar uma coisa que sempre me intrigou. Quando você começou essa pesquisa, você já sabia que havia um filme sendo rodado? É isso porque calhou das duas coisas saírem juntas, né? Quer dizer, saiu, o filme vinha sendo feito, enfim, demorou muito tempo também, mas os dois entraram, né, no início do ano, entrou assim com os dois, né? O filme ganhando Oscar, você lançando um livro, digamos que é lastro para se pensar também, para se organizar até em relação para um diretor se organizar em relação ao filme, né?
Então, eu queria que você contasse um pouco isso para mim. Eu sempre fiquei assim, quanto tempo você demorou? Porque é muito material, é muito documento que você trouxe para nós, né? Por favor. Boa noite. Primeiro, te agradecer mais esse convite para a gente falar sobre esse trabalho. A gente já teve junto esse ano em duas oportunidades, lá no CCBB, e também em Campos, né, na Bienal. Então, é sempre um prazer aceitar seus convites. Muito obrigada. É também uma honra, assim, uma certa responsabilidade falar dessa história, falar desse trabalho, que é um dos meus trabalhos mais caros, assim, né? Para mim, ele é dos trabalhos onde eu mais dediquei tempo da minha vida mesmo, assim. E realmente foram muitos anos estudando. Não dá para simplesmente isolar o caso. Então, até para que eu pudesse chegar no grau de detalhamento que eu conto no livro sobre a história do Rubens, eu precisei estudar muito tempo o que foi a luta pelo esclarecimento dos crimes que ocorreram na ditadura militar, né? Como tudo isso se deu, como funcionavam aquelas instituições. Então, eu comecei esse trabalho como repórter por volta de 2010, mas eu vou aprofundando ele e me deparo com a história, assim, com detalhes do caso do Rubens Paiva em 2012, e aí eu começo a investigar de maneira mais sistemática o desaparecimento, os responsáveis, acompanhando também o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que estava em andamento naquela época, uma investigação do Ministério Público Federal e também fazendo a minha própria investigação. Na época eu trabalhava no Globo. Eu começo essa história no Globo, depois eu passo um período no Jornal Dia, e enfim, eu trabalhei em vários veículos de imprensa. Mas respondendo diretamente sua pergunta, eu fazia a menor ideia de que o Walter Salles ia fazer um filme, e foi muito acompanhando o dia a dia da Comissão Nacional da Verdade que eu vou me aprofundar nessa história. E aí tem um momento para mim, Suzana, que é um momento chave, né? É assim, o Marcelo já estava escrevendo o Ainda Estou Aqui dele, quando eu estou investigando a história do pai, né, dele. A gente se conhece nesse processo lá atrás, em 2012, entre 2013 e 2014. Meu primeiro contato, na verdade, é com a Vera Paiva, nem é com o Marcelo. Depois eu também Aham. vou conhecer o Marcelo. E aí, nesse primeiro momento, eu tem um caminhar da investigação que vira uma denúncia do Ministério Público Federal e que tem um andamento no Judiciário Federal brasileiro, na verdade, no Judiciário brasileiro. Não existiam ações penais, ações criminais para casos de assassinatos da ditadura em tramitação no Judiciário brasileiro. Simplesmente davam entrada essas denúncias e nenhum juiz dava sequência, alegando a lei de anistia e tudo mais. E aí, no caso do Rubens, se chega a um grau de informação, aí também tem toda a história do Malhães, depois a gente pode falar mais especificamente, que ganha o noticiário, e vai parar na mão de juízes de outra formação, de outra geração, que decidem encarar o debate que é colocado pelo Ministério Público Federal sobre não anistiar crimes que são internacionalmente reconhecidos como crimes contra a humanidade, Uhum. que é o caso do desaparecimento forçado. E aí é aberta a primeira ação penal de um homicídio na ditadura, que é o caso do Rubens, em maio de 2014. Eu tinha passado para o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, no final de 2013, na verdade, eu já estava fazendo mestrado, até a minha proposta de pesquisa, de dissertação era outra coisa, também relacionada à ditadura, mas não focada no Rubens. Quando acontece isso, ainda no meu primeiro semestre, eu resolvo mudar a pesquisa, casar melhor ela até com a investigação que eu estava fazendo jornalística, e aí eu começo meio que me perguntar, né, por que o caso do Rubens? O que acontece que esse vai furar a bolha, vai enfrentar a lei de anistia? E aí eu começo a me aprofundar e eu vou atrás dessa resposta. E para tentar responder isso,
eu vou lá atrás, no dia do desaparecimento, em tudo que foi construído desde o desaparecimento até esse momento em que o judiciário começa a abrir a portinha para fazer justiça ao Rubens, à Eunice, à família Paiva, e, de certa maneira, se torna também a possibilidade de que, a partir do caso dele, os demais casos sejam reconhecidos também, que é a discussão que a gente vê hoje chegar, né, já chegou naquela época, por meio do caso do Rubens, no Supremo Tribunal Federal, só ficou parada até o filme do Walter Salles. E esse é um outro aspecto também, Suzana, assim, eu não sabia do filme do Walter Salles, eu nem sei aqui que as pessoas acreditam, enfim, né? Eu não tenho como olhar para essa história e não enxergar assim muita justiça divina, no meu caso, Exu, porque assim, a pesquisa estava, assim, o livro mais ou menos de 90% pronto, né? Eu defendi minha dissertação de mestrado em fim de agosto, começo de setembro de 2016. São 2 anos, né, de pesquisa no Sim. mestrado. Só que não se tinha interesse mais por essa história quando eu terminei o mestrado, né? Quando eu entro no mestrado, a gente está discutindo essas questões, tem uma força. Em 2016, o Brasil estava mergulhado na Lava Jato, no impeachment, não tinha mais espaço para discussão de direitos humanos, né? Falar em anistia, em revisão de lei de anistia, não tinha mais espaço para nada disso. Então acaba que o mercado não tinha mais interesse, né? E aí as portas se fecham. Quando eu tomo conhecimento do filme, e foi ali E foi setembro, quando? É. outubro do ano passado, Tempo ano passado. quando estreou em Veneza. Não que assim, durante esse tempo, de 16 para cá, eu ainda mantive contato com a Vera, com o Marcelo, eu fiz matérias. Tem uma matéria que toda vez que eu encontro o Marcelo, ele fala dela, que é uma matéria que eu fiz já investigando o Bolsonaro, já na esteira das investigações sobre corrupção do Bolsonaro, que eu e uma outra colega, acabamos descobrindo que na lista de funcionários de gabinete do Bolsonaro estava a mulher do general Bellian, que era o comandante do DOI na noite do assassinato do Rubens Paiva, é o responsável, um dos responsáveis, um dos assassinos, né? Eu acabo descobrindo isso em 2019. E assim, toda vez que eu encontro o Marcelo, tantas coisas foram as descobertas sobre o caso, mas essa é que mais assim pega nele, sabe? Até inclusive a própria relação, porque o Bolsonaro funcionava como um certo advogado desses militares, um advogado informal, assim, público, né? Então eu nunca deixei de investigar, e toda vez que dá tempo, que sobra alguma coisa, que aparece um dado, eu volto a essas questões. O problema é que o Brasil pegou várias esquinas tortas, né? E aí, hoje em dia, também estamos na discussão da defesa da democracia atual, né? Das novas tentativas de golpe de Estado. E aí eu acabei de ter me especializado, né, em direitos humanos, em justiça de transição, para me especializar em investigação de lavagem de dinheiro e corrupção, porque, enfim, acabou que a dinâmica do que se instalou no Brasil me levou a isso, né? É isso. Eu fiquei feliz de poder falar desse trabalho agora, porque me senti um pouco voltando a mim mesma, né? A minha essência, a minha formação, assim, o meu coração tá nessa cobertura, sabe? Que é histórica também. Uhum. Juliana, com toda essa pesquisa toda que você fez, assim, e é claro que as pessoas têm, quem não leu o livro, tem muito mais o filme na cabeça, mas também o livro do Marcelo, O Feliz Ano Velho, né? Onde ele vai falar de um outro ponto de vista, né? Mas é documental também, né? É, é, eu queria que você falasse um pouco dessa ordem que você de acontecimentos, da organização do livro, né, que eu achei muito interessante, né? Você partir também trabalhar, digamos, relatar a partir disso
colocar os documentos que acompanham, né? Que você falasse um pouco dessa organização, né? E também como é que você vê, digamos, essas manifestações artísticas, como um livro e um filme, e livros que são também pessoais, né? Do ponto de vista da subjetividade do Marcelo, no caso, os dois livros, né? Como é que você pensou essa organização e como é que você vê essas criações, né? Esses dias atrás, na Flip, eu acompanhei uma mesa de debate entre a Manuela Dias, né, que está escrevendo ali o remake de Vale Tudo, e os roteiristas do Ainda Estou Aqui. E eles estavam justamente fazendo essa discussão sobre adaptação. Uhum. Soou muito interessante. E aí, uma das coisas que eles trouxeram foi os roteiristas, assim, que o livro ele é um norte, mas a obra, né, o filme, ele vira uma outra coisa, porque eles não queriam, eles até tentaram em determinado momento fazer muito baseado no livro, seguir o roteiro do livro, mas depois eles entenderam que eles precisavam contar a história da família e que a protagonista era a Eunice, e isso precisava ficar ainda mais claro, até para a compreensão das pessoas. E aí, muito mais do que o livro, eles passaram a entrevistar os demais integrantes da família. E aí se viram com esse debate, né? Quer dizer, a adaptação em si de uma obra que é, de certa maneira, biográfica, mas que vai para algum grau de ficção também, passa por esse, né? Você vai que profanar ali a obra original, de certa maneira, né? E o debate deles era esse, é necessário. E no caso do filme, do Ainda Estou Aqui, eles, ao entrevistar as outras irmãs e as outras pessoas que moraram, por exemplo, na casa, aí tinha um comentário comum que era: essa história que o Marcelo conta não é bem assim, não. Eu tenho aqui uma outra. E aí eles foram fazendo uma composição dessas histórias, né? Eu gosto muito, para mim uma honra de verdade, assim, o carinho com que eles me tratam, assim, sobretudo o Marcelo e a Vera, que são as pessoas que eu conheço desde antes. Então, sempre foram muito parceiros, tanto do trabalho de investigação, como foram agora também. E eu entendo meu trabalho como uma soma, né, a esse momento, até porque o livro do Marcelo não se desdobra exatamente na investigação do caso, o filme também não trata do crime do desaparecimento. Ele mostra o que aconteceu, mas ele não foca nisso, né? A protagonista é a Eunice e é muito mais sobre a tragédia da violência que se abate a essa família. Então, como é que, quando eu estou fazendo essa pesquisa, que eu não tenho nada disso em conta, porque quando eu já estava escrevendo, eu já estava em processo de escrita da minha dissertação, acho que meio pela metade, quando o Marcelo publica o Ainda Estou Aqui. E eu li ele é referência também, né, para a minha pesquisa em si. E foi muito sofrido para mim ler. Eu lembro de ter vários momentos que eu tive que parar, sabe? Chorar, respirar mesmo, porque eu me envolvi tanto com aquela história que em algum momento, assim, era meio que eu não conhecia, a Eunice estava viva, mas ela já estava num Alzheimer muito avançado, não era possível entrevistá-la, né? Então, o contato era por meio dos filhos, sobre o caso, né? Era a Vera, sobretudo, a pessoa que acompanhava as audiências. Então, eu já tinha decidido como eu ia organizar. Como a princípio o trabalho era uma dissertação, né, uma pesquisa acadêmica, tinha várias questões acadêmicas para cumprir. E aí eu lembro que meu debate com a minha orientadora, que foi uma pessoa fantástica nesse processo, que é a Ângela Domingues, na época ela era professora de CPDOC, agora ela é professora da UF, do curso de História da UF. Eu entendi que eu precisava contar cronologicamente, que é uma coisa que eu não necessariamente faço na maior parte dos meus trabalhos, até por isso, porque assim, o cronológico, às vezes, ele ajuda a gente a compreender, mas ele fica meio pobrinho, né, na construção da história. Só que
a minha questão interna como pesquisadora, como jornalista, era mostrar como essa evolução se dava. Então, eu optei por, na introdução, trazer esse momento da hora em que esse caso ganha um espaço, e aí eu, até para uma dissertação de mestrado, não é comum ter uma cena, né? Mas a minha orientadora topou. Eu falei, é uma jornalista que está fazendo mestrado e não o contrário. Então, eu farei a dissertação como eu compreendo ela. Então, já na minha pesquisa original, na minha dissertação original, as cenas que estão descritas no livro, elas já existiam. E eu entendi que para as pessoas compreenderem essa dificuldade e a própria luta da Eunice, era necessário contar, começar por esse momento chave, mas voltar ao início da história, o dia do desaparecimento, como é que isso evolui ao longo do tempo, meio que como se eu pudesse ajudar as pessoas a compreender como estas peças do quebra-cabeça foram sendo montadas e Numa como ordem cronológica foi mais estrita. mais estrita mesmo. E Uhum. até que confesso que, como originalmente era uma dissertação, não era exatamente um livro para um público mais em geral, quando eu peguei o trabalho o ano passado, já visando a publicação em formato de livro, eu revi ele, então eu tirei muita discussão teórica do judiciário, da história, para deixar mais fluida a pesquisa dos documentos, para as pessoas compreenderem isso que eu estou falando sobre como o caso evolui. Então, eu muito mais do que reescrever, eu cortei muita coisa. E aí eu reescrevi alguns trechos para reforçar essa compreensão, né? Essa evolução do caso. E eu até confesso que assim, no começo eu pensei assim, mas será que as pessoas vão gostar, né, do livro? Porque o livro do Bolsonaro, o negócio do Jair, ele é tão pensado para ser um livro-reportagem, Uhum. com construção de personagem, com narrativa, com que aí, assim, eu não é nem que não dava tempo, Suzana. Eu não queria desconfigurar o trabalho originalmente, eu acreditava nisso, nessa proposta de um caso que é tão complexo, você entender ele cronologicamente, ao mesmo tempo em que eu também tinha essas descrições de cena. Então, ele é um livro que fica entre o livro-reportagem e a pesquisa acadêmica, sem ser exatamente um ou o outro, ele fica no meio dessas coisas. Eu gostava do trabalho, fiquei muito feliz com a resposta do público, de um modo geral, que traz sempre um retorno muito bom de ter gostado de ler, de ter compreendido, de ter visto a densidade, mas de ter conseguido realmente acessar a história, sabe? Então foi mais ou menos assim que eu pensei, né, quando eu estava construindo a organização dele. Gente, olha, a partir das minhas perguntas, vocês já podem ir adentrando com as suas, viu? Se tiver alguém aí, já se inscreve, já pode colocar a mãozinha ou levantar a mão mesmo, tá? Que a gente passa a, a palavra, tá? Dá a palavra para vocês. Tem alguém aí? Se deixar, eu vou, tá? Eu vou andando com ela, tá bom? É, a pergunta sempre que não quer calar, quer dizer, você começa o livro em 2010, você teve alguma dificuldade para obter aqueles documentos? Uma série de documentos, tem facsímile de documentos, né? Tem a letra da Eunice, é tão incrível as cartas, né? Gente, é de uma riqueza tão grande o livro, né? Eu queria saber de você essa parte operacional, como é que foi? Se cederam a você com alguma facilidade ou não? Nós estávamos noutra época também, né? Época do governo Teve apesar da de Dilma. ser um momento de Vamos abertura, lá. Ana, porque era o governo da Dilma, e eu acho que assim, nem o É. meu livro, nem o livro do Marcelo existiria sem que a gente tivesse vivido aquele momento do governo da Dilma, em que se criou a Comissão Nacional da Verdade, e também, junto com a criação, foi permitido a consulta, finalmente, dos documentos do Serviço Nacional de Informações, que era o órgão de inteligência, o que hoje é a ABIN, naquela época da ditadura era o SNI. E os documentos do SNI ficaram fechados até 2012.
apesar, né, da gente ter vivido o processo de reconstrução da democracia, a Constituição de 88, eles estavam classificados e classificados ficaram até maio de 2012. Aí é feita a Lei de Acesso à Informação, e aí, a partir da Lei de Acesso à Informação, é colocado um edital do tipo, se alguém reclamar, eu não me lembro exatamente qual é o prazo, mas porque tem muitos nomes citados e tudo mais. E aí tinha toda a questão do uso dos documentos, enfim, era um drama ali. Os militares muito tempo resistiram. E aí liberam esses documentos, eles são fundamentais, porque a agência de inteligência recebia documentos de todas as outras agências. Então, naquela época, na ditadura, as forças tinham, tem até hoje, mas para pensar os crimes da ditadura, né? O Exército, a Marinha Aeronáutica tinham agências de inteligência. Tinham os DOICOTs, que eram também, não agências de inteligência, mas que produziam documentos para a execução das operações de assassinato, torturas. E tinha também os DOPS, e todo mundo, todos esses, eram obrigados, isso pelo país todo, né? Eram obrigados a ceder esses informes ao SNI. Por isso que assim, o SNI tem o acervo tem um volume de cerca de 40 milhões de documentos. É muita coisa mesmo, sabe? Bastante coisa. E aí eles são liberados, mas eles estão todos em papel. É uma primeira dificuldade, né? Tudo físico. Ele começa a ser digitalizado em maio de 2012. Então, aqui, né? Quase aquele momento, vamos revelando o passar do tempo. Naquela época, a gente meio que mandava e-mail para a área de pesquisa do Arquivo Nacional, que é onde está, em Brasília, no arquivo de Brasília, o físico, e pedia para eles ficarem copiando documentos de nome X em CDs que mandavam por correio. Então, você não conseguia fazer essa pesquisa diretamente. Hoje dá, tá, acho que, se não tudo, mais de 90% está digitalizado. Pelo próprio site do Arquivo Nacional, você consegue pesquisar dentro do sistema online de dentro de casa. É, assim, uma inovação maravilhosa. Eu até, de vez em quando, dou curso sobre isso, como pesquisar, porque tem muita coisa para ser descoberta ainda, são 40 milhões de documentos, ninguém leu tudo. E também ninguém, assim, não só não leu tudo, como tem essa leitura que é qualificada, você tem que olhar o documento e entender o que tem ali. Não está escrito, isso aqui é uma grande revelação. Você tem que construir um conhecimento para, ao ler esses documentos, entender a produção, quem fez, onde veio. Então, uma grande base da minha pesquisa para o livro é uma pesquisa no acervo do SNI. Foi lá que eu achei, por exemplo, cópias de grande parte do monitoramento que a Eunice sofreu, a cópia de várias das investigações que ela tentou promover. O SNI monitorava tudo, mas eu peguei, a Comissão do Rio me ajudou também com documentação. Eu trabalho, né, assim, só para organizar. Eu trabalho com um conjunto da investigação original de 71, que é uma farsa completa, em que eles alegam a fuga do Rubens. Eu acho que a sindicância completa, se eu não me engano, eu achei no próprio acervo do SNI. Aí depois eu vou pesquisar, também no acervo eu encontro os processos que a Eunice moveu no Conselho dos Direitos da Pessoa Humana para tentar esclarecer o caso, e aí sempre se deparava com alguma desculpa, então os caras não deixavam aquilo andar. Eu faço uma pesquisa nos jornais de época também, aí na Biblioteca Nacional, para ver como foi a evolução do caso pela imprensa. Então, matérias importantíssimas do Jornal do Brasil, da revista Veja, entrevisto aí os jornalistas que estão vivos ainda e que fizeram essas reportagens. Eu trabalho com um conjunto da investigação da Polícia Federal em 86 e 87, que é um pedido que a Eunice faz durante vários anos, aí já é na transição, né, governo Sarney, ela cobra e consegue, e aí é muito importante porque vários das pessoas que estavam envolvidas no caso, a gente sabe por causa da farsa da investigação de 71, são chamadas a depor para falar sobre esses documentos.
acaba que aquela farsa que eles montam em 71 é o que ajuda a evolução do caso com o tempo, e é também um documento central para o Ministério Público Federal já em 2014 finalizar o caso. Ali naquele documento da farsa de 71 estão as principais testemunhas e os assassinos que ajudaram a produzir a farsa. E depois também trabalho com as investigações da Comissão Nacional da Verdade, alguma coisa eles também pegam de pesquisa do SNI e com o trabalho do Ministério Público Federal, que também foi muito parceiro nisso, em ceder uma investigação que era pública, mas que aí assim, os constrangimentos do judiciário. O processo é público, e eu chego no. Eu me lembro que eu tinha uma greve que estava naquela época no judiciário, e aí eu não conseguia ser, porque para mim era importante olhar a evolução daquilo. Não era só um documento, eu tinha que ler o todo, acompanhar o dia a dia, o que foi feito, o que não foi feito. É até uma coisa que hoje em dia, esses dias me perguntaram como é que você usaria IA para facilitar. Você até tem a dificuldade de entender exatamente como eu iria usar, por exemplo, na pesquisa desse livro, porque muito eu trabalhei em cima das omissões, as coisas que não foram feitas. E aí, só lendo para você observar. Quer dizer, não adiantava ler o documento, simplesmente dizer o que estava no documento. Eu precisava analisar as escolhas dos investigadores. Ou seja, é uma cabeça pensante ali para foi aí fazer que eu os disse, não, links vai virar necessários. um boleto, entendeu? A IA não vai levar a gente... Porque é isso, eu precisava... O meu conhecimento frente a esse volume de documentos era fundamental. E eu tive essa dificuldade. O Ministério Público Federal me cedeu a documentação porque o cartório do Judiciário não queria, lá da Justiça Federal, não queria ceder. Não, é um caso sensível. Eu falei assim, não, mas olha só, na lei, né, que o Código Penal fala processo público, processo sigiloso. Não fala em caso sensível. Então, caso sensível, sigilo não está sob sigilo, você tem que dar acesso para qualquer pessoa. Mas toda vez que você fala que é jornalista, aí eles encrencam. Então, eu contei com a ajuda do Ministério Público, também eles deram entrevista, também muita parceria com o Dr. Cláudio Fonteles, que é ex-procurador-geral da República e foi uma das pessoas que liderou essa pesquisa junto à Comissão Nacional da Verdade. E eu acho que foi um outro cuidado que eu tive. Eu fiz questão de registrar as pessoas que fizeram esse trabalho. Porque é importante que a gente entenda, tem muita gente que ajudou a esclarecer o caso, mas também tem muita gente que atrapalhou para que o caso fosse esclarecido. Você pode falar? Assim, eu não sou uma jornalista. Militares, mais especificamente, são, acho que fica muito claro como aconteceu essa dificuldade, né, ao longo do tempo. Mas para as pessoas, para os conhecidos, para além do caso, me chamou a atenção, isso é uma coisa que o próprio Marcelo conta, sobre a pressão pública que ele teve que fazer sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para que 10 anos depois do fim, né, do governo do Figueiredo, já do governo Sarney, se criasse a lei de mortos e desaparecidos, que minimamente reconhecia formalmente que o Estado brasileiro tinha cerca de 200 pessoas desaparecidas. Aquela cena que a gente vê no filme da Eunice buscando a certidão de óbito, ela é uma coisa tão básica, mas ao mesmo tempo é uma das que me emociona muito, sabe? Porque ao ler toda a luta dela pelo esclarecimento do caso, eu sei que a Eunice lutou muito por esse documento. Ela ficou com a vida inviabilizada muitas vezes, né? No banco, para vender as coisas. Toda vez que ela se via na impossibilidade de comprovar formalmente que ela era viúva, ela era revitimizada por não poder sequer ter o reconhecimento de que ela era viúva e poder ser dona da própria vida, né? Mexer nas contas do banco, vender terrenos, casas, coisas que eles tinham. Então, por exemplo, o esclarecimento do caso do Rubens não teve ajuda de muitos governos democráticos.
Ele vai ter o acolhimento no governo da presidente Dilma, mas nos 2 governos do presidente Lula também não teve muito avanço nessa área, não. O próprio presidente Lula não criou a Comissão Nacional da Verdade. Quem criou foi a presidente Dilma Rousseff. Foi a Dilma, sim, foi a Dilma. Tem uma pergunta aqui para você. É do Nuno Hall. Ele diz assim: boa noite, parabéns pelo seu trabalho, que acompanho de modo atento. Gostaria de saber se, ao longo da pesquisa e daí das fontes, você acabou tendo contato direto com torturadores e, em caso positivo, como foi esse contato? Nuno, boa noite. Sim, essa foi parte importante e difícil desse trabalho. Eu acabei, de certa maneira, me especializando em entrevistar militares que atuaram no pior da ditadura. Né? Tinha uma época até que, quando eu ia falar disso, a gente vem com esses com linguajar, né? Com o treinado, o regime, atuaram na tortura do regime. Não, no pior, foram treinados para matar, foram treinados para assassinar pessoas, falando em português claro, né? E não é uma agradável, obviamente não é, mas também o preparo, né, para você estar à frente a essas pessoas, ele é complexo, porque você precisa estabelecer o diálogo impossível, que é ouvir eles falarem sobre esses crimes. E por que isso é importante? Não é para fazer espetacularização, sensacionalismo, ganhar aspas malucas. É porque eles são, no caso do Rubens, por exemplo, como o Rubens é desaparecido, só eles sabem o que eles fizeram, para onde eles levaram, quem estava lá, que dia que isso aconteceu, como isso se deu. E obviamente que a gente não toma o depoimento deles como a verdade, isso é cruzado com todos esses documentos com que eu estava falando, com outras versões, com as versões de outros militares também. Então, é um trabalho que você faz levando tudo isso em consideração, mas que é necessário e que até hoje em dia eu acho que até está menos, mas naquela época, né, mais de 10 anos atrás, tem um pouco de uma dificuldade, um pouco de preconceito, assim, de entender por que estava se dando espaço para torturador falar, né? E a própria confissão deles de, por exemplo, Malhães, né? Eu montei a Casa da Morte, eu desenterrei o Rubens Paiva. Isso tem um valor importante, não só histórico, como criminal. E eles Então, chegavam a falar, chegavam a dizer com sim, todas. sim, Quer dizer, está lá no alguns livro. em off, eu entrevistei vários em off, mas aí coletando dados para poder investigar. Mas o Malhães mesmo deu entrevistas em on, admitindo que tinha feito uma operação em 1973 para dar cabo, né, dar fim aos restos mortais do Rubens Paiva, que estavam enterrados numa praia no Recreio dos Bandeirantes. Ele não quis admitir exatamente para onde ele levou, mas ele deu 2 versões do episódio, né, uma de que ele teria levado para Marambaia, outra que teria jogado num rio na região serrana do Rio de Janeiro. E ficou essa dúvida, né? Mas que ele fez a operação dá para provar por outros depoimentos, assim. Então, que eles de fato fizeram uma operação para dar fim é concreto. O que eles fizeram, para onde eles levaram, é a dúvida, né? Até hoje deveria estar sendo investigado isso, né? Para onde foi? O que foi feito dos restos mortais do Rubens Paiva? Essa é a pergunta que a gente não sabe concretamente a resposta. Sim. Olha, aí o Nuno ainda complementa aqui, ele não está conseguindo falar, eu acho, mas ele bota aqui. Que interessante. E você pode definir algum traço comum de personalidade dessas pessoas? Algo aparente, ainda que sutil, pode ser identificado como traço do desvio dessa gente? Essa foi uma pergunta que eu me fiz muitas vezes, Nuno. É uma Como é, pergunta. como é que dorme, né, à noite? A pessoa É, que é treinada para matar e assassinar pessoas. Só que é isso também, eu acho, a resposta talvez more um pouco aí. Quando ela chega nesse grau que ela faz todo dia, antes disso ela foi preparada, ela foi treinada vários anos para ser violenta, para
deixar de ser humana, né? Para pensar na dor do outro como uma técnica e não com empatia, não enxergar mais um ser humano na sua frente. Todos esses homens que atingiram os postos de maior graduação no exército e foram os principais assassinos da ditadura, eles foram extremamente treinados para isso, com dinheiro pago pelo povo brasileiro, para que esses treinamentos acontecessem, inclusive no exterior. Então, desumaniza muito. Eu acho que dos que eu entrevistei mais vezes, eu via muito a retórica, né, essa paranoia comunista, mas ao mesmo tempo eu vi muito essa técnica que é ensinada misturada a alguma coisa que parece um grau de psicopatia, né? A pessoa tem que não ter o mínimo do mínimo da empatia com outro ser humano para participar de aula, né? Não vou nem falar torturar já é depois, mas para aprender a fazer isso. E aí isso é um processo que é feito com eles desde que eles eram recrutas, né? A própria formação dos militares é baseada na violência. E aí é um processo que é só ladeira abaixo, você só vai deixando essas pessoas cada vez mais violentas. E aí eles também vão usar de tudo do pior da masculinidade, né? São sempre homens, então reforçando todo o pior dos traços de machismo e misoginia, que vai beirar no quê? Nos estupros também, né? Também tinha violência sexual. Então, é uma podridão que ela não é. Eu não gosto de levar isso só para o campo da doença mental, porque alguma coisa tem que ter disso, mas havia técnica, isso era ensinado. E no exterior isso era ensinado também. Eles foram treinar na Argélia, alguns foram treinar na Escola das Américas. Então, isso era um conhecimento da época. A ideia do desaparecimento também não é só matar, é sumir com a pessoa, que é para não ter nem como reclamar. E aí você já está numa ditadura mesmo, você não vai ter para quem reclamar, como reclamar. Então, são várias violências que são construídas em cima de técnica, de pensamento. E a ditadura brasileira é uma ditadura sofisticada do ponto de vista formal, né? É tudo decreto, lei, constituição. Eles eram muito formais, relatório de todas essas coisas. Mesmo que a gente nunca tenha encontrado muitos que foram destruídos ou que eles sumiram, etc. e tal, o que eu ouvi muitas vezes dos militares foi isso, que tudo era formal, tudo era relatório. Você não decidia matar alguém simplesmente, não. Recebia uma ordem. Isso é muito importante, que é para a gente... Ainda, cada vez falamos menos, mas ainda tem muito um resquício da ideia do porão, de que era meia dúzia, como se uma parte da ditadura fosse legalista e não sabia o que acontecia dentro do DOI-CODE. Isso é uma mentira imensa, inclusive no próprio caso do Rubens, isso fica claro, porque na noite do assassinato, um dos militares que é acusado pelo crime, ele é do Centro de Informações do Exército, ele diz que ligou para o gabinete do ministro para informar sobre a prisão do Rubens Paiva. Então, na noite do assassinato, o gabinete do Orlando Geisel soube. A ordem partiu de lá. Exatamente. O Costa Gavras mostra, né, num filme, a vinda, né, do Damitrione chefiando um grupo de professores de tortura, né? E ele circulou por todas as ditaduras da América Latina da época, né? Sim. Que eram todas a mesma coisa, né? Quer dizer, a origem era a mesma. A ideia do combate ao comunismo, né? Dos Estados Unidos, a operação para conter a influência, né, de Cuba. Qual foi o filme, Liu, que eu quero anotar, porque eu não vi? Eu não me lembro qual deles, talvez o Missing, não sei. Sim, é. O Missing é alguém entre os desaparecidos, né, da ditadura chilena.
mas eu não me lembro. Ele tem um filme em que há uma cena de aula de tortura para oficiais do Exército. E isso, de fato, o Costa Gavras fala que se baseou em dados, Uhum. informação Ixi. precisa, né? Quer dizer, a gente teve professores, né? Essas operações, a gente não é ingênuo agora, por exemplo, de imaginar que não estão só tirando o visto da filha do ministro. Não, eles estão agindo como naquela época, né? Quer dizer, foram todos os países quase recebendo o mesmo tipo de formação, que eu acho que é disso que a Juliana está falando, né? E aí esses caras realmente se desumanizam, porque senão é impossível sobreviver, né? Quer dizer, você sai de casa, até tem um outro filme que mostra isso, mostra um torturador vivendo a própria vida doméstica e o trabalho dele, né? Quer dizer, como ele consegue dissociar as duas situações, né? É terrível, mas é real. Eu acho que por isso esse trabalho que, por exemplo, a Juliana faz, eu fico sempre curiosa, Juliana, de saber como é que você de manhã acorda e, dentre tanta coisa que você quer pesquisar, porque você tem que trazer o cotidiano, né? Como é que você encaixa aí? Não, hoje também eu vou buscar. Eu também tenho, eu tinha essa coisa na cabeça também, Juliana, assim, né, você veja só, é muito documento, inclusive você se viu, não estavam digitalizados a grande quantidade, como é que era aquela papelada, aqueles arquivos enormes, imensos, que coisa louca, eu não consigo me ver fazendo uma E olha que pesquisa hoje tem daquilo. várias ferramentas que ajudariam a sistematizar os documentos que naquela época eu fiz a dissertação, não tinha, não. Eu, assim, na época do mestrado, eu acabava organizando os meus momentos de concentração da pesquisa perto dos dias de aula, e eu lembro que eu tirava geralmente segundas-feiras de manhã e sexta-feira o dia todo, assim, eu fiz um malabarismo entre o trabalho, contei com a ajuda de pessoas com quem eu trabalhava, que compreendiam a necessidade daquele trabalho, a importância. Então, eu tinha esses momentos de, né, e os fins de semana para uns momentos de concentração mais específica em torno dessa pesquisa. E aí é isso, né? 2 anos e meio, você vai sistematizando. Tem momentos ali, férias, que eu fui tirando esses tempos para ir organizando as coisas. Só foi ficando mais complicado de lá para cá, assim. Então, só que ao mesmo tempo eu acho que eu também evoluí profissionalmente, né? Eu nunca tive dificuldade para escrever, sabe? E aí tem coisas da dinâmica própria, né? Então, muita coisa não estava digitalizada, foi digitalizada, eu fui podendo usar dentro do computador, mas eu teve muito processo que eu consultei físico também. Então, eu sei que, por exemplo, o do Ministério Público Federal era muita coisa. Aí era digitalizado, é um HD que eu tenho aqui, que tem tudo. Mas a parte da investigação de 86 é papel, eu tenho ele guardado até hoje aqui em casa, eu nunca me desfiz, inclusive, do material de pesquisa. E os meus bloquinhos de repórter eu tenho desde o primeiro da minha carreira, guardado até hoje. Eu tenho uma gaveta, eu não tenho coragem de jogar fora meus bloquinhos, porque eu sempre acho que eu vou precisar e eu posso ter esquecido alguma coisa. E desses casos, eu tenho uns bloquinhos muito importantes de umas entrevistas que foram, tipo assim, só à mão, nem pude gravar, então eles estão ali, estão guardados, e olha que eu já mudei de casa várias vezes. Mas, assim, eu tenho trabalhado atualmente na tentativa de sistematizar melhor um pouco a documentação, né? Ter documentação mais digitalizada, estou aprendendo, treinando alguns recursos de inteligência artificial, porque
É isso, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. O volume de informação é muito grande, e até para projetos recentes que eu estou tocando, assim, é muito grande, e eu preciso organizar. E assim, para falar um pouco, por exemplo, sobre o processo do livro do Bolsonaro, também eu lidei com muito documento que era papel, físico, que só tinha físico, e alguns que aí já eram digitais. O que deu para digitalizar, eu mesma digitalizei para facilitar um pouco a vida, outras coisas continuaram em papel, não deu tempo. E aí é um somebody love ali, que você vai um pouco tentando criar organizações de documentação, em pastas, entre computador, backup, porque também você fica morrendo de medo de perder, então eu geralmente faço 2, 3 backups de determinadas coisas para se eu perder um. E é isso, telefone, né? Eu fui assaltada 2 vezes nos últimos 6 meses, perdi meu telefone 2 vezes. Assim, a última vez eu me lasquei, porque eu tinha tido uma semana de trabalho super importante e não tinha backup daquela semana. Então, eu perdi gravações de entrevistas, umas coisas bem importantes. Mas dentro de tudo que podia ter acontecido, ainda não fiquei no lucro, assim, perdi trabalho, mas estou viva aqui, né? Então, estou tentando cada vez mais organizar, sabe? Agora, essa pergunta sobre como é que é o dia, nossa, então, assim, atualmente tá osso, sabe? Então, eu viajei muito a trabalho nesses últimos 7 meses, até em função da divulgação do livro, mas não deixei de acompanhar. Então, por exemplo, eu tive com a Suzana num domingo, a gente estava na Bienal de Campos, e eu tinha um evento no Recife na segunda noite. E em cima da hora, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes marcou os interrogatórios dos réus em Brasília. Começavam na terça-feira de manhã. Já foi lá. Aí foi tão pesado aquilo, meu senhor, que aí eu pensei, se eu vou a Brasília? Não, eu vou chegar acabada. Eu vou ver a distância, até porque ia ser transmitido ao vivo. Eu trabalhei de Recife, né? Computador, celular, acaba que você trabalha o tempo todo. Mas eu estou cada vez mais tentando organizar esses momentos. Então, geralmente, continua sendo isso. Segundas-feiras e sextas-feiras, geralmente o noticiário está um pouquinho menos complicado. A não ser quando mandam botar a tornozeleira eletrônica no presidente da República sexta-feira de manhã, né? Acontece. Então, eu estou cada vez mais tentando criar essas organizações, porque não tem como. Tem um momento que você tem que concentrar no que você está fazendo, né? A minha memória, de um modo geral, minha cabeça, apesar de criar essas organizações, muita coisa que é isso, né? Característica própria de cada um. Então, minha cabeça, assim, funciona por associação e memória visual. Então, às vezes, eu preciso escrever mapas mentais, sabe? Do tipo, isso está conectado a isso, aquilo, aquele outro. E aí eu vou tendo as ideias, né? De como organizar as coisas. Às vezes eu chamo amigos também, pessoas de confiança, para desenvolver mesmo um raciocínio. Do tipo, às vezes eu gosto de trocar com o editor, para poder realmente pensar projetos, desenvolver. Até hoje estava falando com um dos meus editores sobre uma ideia aí que eu tive na Flip. Eu fui para a Flip e falei, cara, não quero ver nada de política, mas eu quero ver debates feministas, poesia, história, quero ouvir outras coisas, até para. Mas isso me ajuda. É engraçado, me ajuda a criar ideias até para esses trabalhos. Eu vi coisas, por exemplo, eu acompanhei para a construção de um dos meus podcasts a estrutura narrativa daquela série da Daniela Pérez, na HBO, né? Foi uma estrutura narrativa que me pegou muito quando eu estava construindo o roteiro. Porque você vai construir, você se inspira, né? Eu detesto a ideia da cópia. Tem um monte de coisa no jornalismo, às vezes assim, vamos copiar, não sei o quê, esses formatos. Eu estudo os formatos para ver quais foram as soluções que foram dadas, o que é que combina com a minha história. Então, até um dos projetos que eu estou desenvolvendo, eu estou falando e nem posso contar, mas semana que vem eu acho que dá para a gente vai dar para Já vai revelar semana que vem, é?
Eu vou revelar um outro, mas eu acho que tem um que tá lá na mão da companhia, eles é que Deixa lá eles. vão chamar. Mas eu voltei da Flip querendo escrever um livro infantil, para ser muito sincera, sabe? Eu voltei com uma história minha, em função de coisas que eu ouvi quando era criança, e que depois, assim, ouvindo outros autores, esse ambiente, eu falei, por que não, sabe? Não sei se... Eu li tanto livro infantil, adoro ler, não tenho filhos, mas, assim, sempre gostei muito de ler desde criança, muito pequena, e vivo comprando livro infantil, lendo para minha filhada, para a irmãzinha dela, para os filhos das minhas amigas. Adoro livro infantil, né? E aí, vendo aqui e ali, eu pensei numa história que eu acho que é tão bonitinha, que, de algum jeito, uma parte eu vivi ela, uma parte eu ouvi ela. E que eu acho que vai ficar bonitinho. Vou tentar. Vamos ver o que acontece. Vou escrever. Vamos esperar, então, esse próximo infantil, quer dizer, próximo meu primeiro, né, no caso Eu fico imaginando, Juliana, o tipo de pressão que vocês, jovens jornalistas alternativos, sobretudo, né, sofrem hoje, diante da importância que vocês têm de trazer ao conhecimento mais geral da população, né, fatos que para muita gente, sei lá, nunca aconteceram, né? Então, por exemplo, você deve ter visto a peça com André Beltrão, Lei de Tempestade. Tempo, fiquei tão triste. Voltou, né? Vou Voltou. estar no Rio de É, novo. Ai, voltou, vai ver. Porque, né, Suzana, é algo assim, quer dizer, é na porrada. E eu acho que esse tipo justamente de trabalho teu, desse teu companheiro, por exemplo, que eu acompanho no ICL, o Calvo, Igor, O Igor, Ivo, meu repórter. é. Eu acho, sei lá, eu fico sempre me perguntando, né, de que tamanho é essa gente que está sendo informada por esses jovens, né? Como é importante, tá? Faz teu livro infantil, mas eu acho extremamente importante essa contribuição que vocês vêm dando, né? No sentido de esclarecer, ó, galera, não foi assim, não, né? Lio, sabe o que é? Eu preciso fazer meu livro infantil porque tem duas coisas. Assim, eu entendo totalmente o que você está trazendo, esse sentimento que você traz. É que, assim, o primeiro aspecto as minhas costas são muito pequenas para carregar essa responsabilidade. Imagino. E eu não quero também me colocar nesse lugar, assim, sabe? Eu fico de coração feliz de ver que as pessoas reconhecem a importância do trabalho e a dificuldade, porque ele é feito com muita dedicação. Tem um pedaço, eu acho que, não sei como é para cada autor, deve sentir isso, mas tem uma coisa que você dá sua quando você faz esse tipo de trabalho, assim, porque você faz não é só porque você quer, né? Porque você acredita, assim, tem uma coisa visceral, assim, sua que sai junto, que até às vezes as pessoas perguntam sobre escrita, né? Como se dá o processo de escrita. E eu fui escrevendo muito como jornalista, eu queria ter estudado mais técnica, quero tentar estudar mais agora, escrita criativa, quero tentar aprimorar o que eu aprendi a fazer, mas por enquanto, dentro do que está dando para viver e trabalhar e dar conta, eu sinto muito sempre a minha técnica tem a ver com duas coisas. Uma é pensar uma escultura, né? Eu tenho que botar para fora, sabe? Processo criativo. Eu não fico muito procurando a palavra certa, se tá bom, se tá errado. Eu vou botando. E depois eu vou mexendo. Então é meio que essa escultura que você vai arrumando
ela e deixando ela menos uma massa amorfa e mais precisa, achar os cantinhos para ir encontrando a cara dessa escultura. E é uma maneira que eu faço, mas a minha técnica, de tudo que eu aprendi como jornalista, tudo que eu li na vida, tem a ver também com essa entrega, que daí é minha, que é o modo como eu gosto de contar as histórias, que aí é muito autêntica também, né? Quer dizer, é o meu olhar, o meu jeito de ver as histórias, de contar as histórias, e que eu até tento aqui ali dividir um pouco o que eu vivi tentando descobrir essas coisas, né? Isso para o trabalho de jornalismo investigativo. Agora, eu senti essa coisa, eu falei do livro infantil aqui, eu acho que tem o livro infantil que eu quero contar, a historinha que eu quero contar, ela também remete a outras questões sociais que eu acho que a gente tem que levar para essas gerações pequenas, novas também, sabe? Eu, quando pensei essa historinha, eu pensei na educação que eu recebi da minha mãe, que me alfabetizou e que me faz ser a pessoa que eu sou hoje. E eu um pouco também pensando na minha filhada, que hoje tem 5 anos e já lê, assim, e que eu quero que leia uma história que conte uma história de um Brasil, assim, que é meio, sabe, um pouco de tudo, né? Eu sou de uma família de um pouco de tudo, e que entre em contato com esse Brasil que é um pouco de tudo, que é, né, filho de índio e que casou com e que veio essa família e que tem religiosidades que são várias religiosidades, sabe? Então eu fiquei porque vários dos nossos problemas estruturais vêm de uma educação que nos foi colocada, né, de uma maneira. E olha que assim, é isso, sei lá, meus pais são pessoas muito humildes, foram 2 agricultores, foram se formando e virando para que eu e meus irmãos fôssemos outra geração, sabe? Que a gente foi a primeira geração da família a poder estudar sem trabalhar, né? Eles estudaram trabalhando. Então eu fiquei imaginando essas histórias e que elas têm uma riqueza para essas outras gerações que vão vir, sabe? Sem dúvida. E eu também, para mim, aí como autora, é uma necessidade que eu sinto, que é a necessidade da criação. Eu preciso exercitar minha criatividade. E a minha criatividade precisa ser exercitada, às vezes, em lugares que não é no jornalismo também. Até para eu poder contar melhor histórias ligadas ao jornalismo. Porque senão você fica sufocado vivendo dentro desse ambiente que é duro, que é muito pesado. Então, assim, eu, na verdade, com essa história desse livro infantil, que é o que eu posso falar agora, porque eu não posso falar dos outros projetos, e eu vou me arrumar um trabalho a mais, mas é para eu poder exercitar minha criatividade, entendeu? Sem dúvida. Não, e é relevante isso da formação a partir da segunda, terceira infâncias aí, né? De fato, você tem toda a razão. A Esse, para gente mim, tem aqui no Estação, hoje ela não está aí, né, Suzana? A Vânia, que acabou de publicar um livro interessantíssimo, É, que, que tem um cumpre trabalho que está sendo feito nessa área, esse tipo de função, né? é verdade. Olha, a Dag quer fazer uma pergunta. É, Dag Banda, isso. escritora, crítica literária. Fala, Dag. Juliana, é o seguinte, você falou, porque eu não tenho as técnicas da criação literária nem nada. E quando você estava falando, você falou assim, você organizou toda a pesquisa. Que você aí fez a dissertação de mestrado? Como é que você trabalhou o que tirar, o que não tirar? Porque eu não li ainda o seu livro, mas eu vou ler com certeza. O que tirar, o que não tirar? Ele ficou como um romance ou ele continua ainda sendo quase que um livro, não vou dizer assim jornalístico, mas mais didático da situação? É um romance? Porque eu não li. você está falando do qual dos dois? Do Rubens, Do esse livro. Rubens, é.
Você sabe que essa definição ela é uma questão ainda. A gente está agora, né, até com a editora conversando, vai escrever em premiações e tal. Ele não é um romance, porque é baseado, assim, é muito ligado ao factual, né? Não é ficção, não é uma ficção. Não é exatamente um livro-reportagem também, porque ele tem características também de um livro acadêmico. Então eu estou transitando aí. É um negócio que não é um livro-reportagem e não é uma dissertação de mestrado mais também. Então eu te confesso que eu tenho dificuldade para definir que gênero é concretamente esse trabalho, sabe? Vou tentar te ajudar. Me ajude. Li, né? É um ensaio com características de crônica também. Eu acho que é uma crônica documentada. Porque o Existem meu vários tipos de processo, crônica, o tá? meu Quer dizer, processo, estou aqui chutando, a Juliana sabe mais que eu do que ela fez, né? Mas eu, tá? o Isso. meu processo, Juliana, foi diferente, porque eu sempre aprendi todas as técnicas de escrever, sempre fui escritora já há muito tempo. Eu leio um romance e faço mini resenha para poder desenvolver a minha capacidade de concisão. E quando eu quero lembrar, o que estava naquele livro? Aí eu entro no meu arquivo aqui, vou lá, vejo a minha própria resumo do livro, né? Não é nem resumo, é mini resenha. Eu fiz ao contrário, porque eu tive acesso também da Comissão da Verdade, quando disponibilizaram, eu estava escrevendo a minha ficção, que é o Trilha Sonora. O que é o Trilha Sonora? Ele se passa dentro de uma gravadora e eu vivenciei, porque eu trabalhei na gravadora. É tudo ficcional, mas eu sabia como funcionava e eu percebi o medo dos cantores. Eu trabalhei ali naquela época, até quando o Paulo Coelho trabalhava no departamento na assessoria de imprensa da Poligram. Eu via e aquele carro ali que a gente vê no filme do Rubem, aquele fusquinha parado lá. Então tinha um carro preto parado sempre na porta da gravadora. Mas aí eu estava tudo ficcional, mas era tudo verdade, porque eu vi e vivenciei. Então eu tive essa curiosidade. Eu não tive, eu pesquisei nessa Comissão da Verdade para poder dar veracidade à fala dos medos. Eu trabalhei mais com o emocional no livro. Tem uma história, um triângulo amoroso, uma história e tudo, mas era aquela época 73. Se passou em junho de 73. O livro todo se passa em um mês. E eu ficava assim com medo. Será que eu estou sendo leviana com uma coisa tão séria, tão grave? Eu estou ficcionando, estou fazendo uma historinha. Eu sempre tive muito esse medo de não estar ali, não deixava de estar documentada, porque eu trabalhava, eu lia, abria o que estava disponível para a gente, né, na imprensa, aí, na internet e tal, mas eu não documentei nada. E eu fico muito preocupada com isso. Assim, será que foi leviano não ter o documento? Aí você é o contrário, você tem toda a documentação e tem uma história que você também tem a sua voz, né, de autora. É por isso que eu perguntei. Eu, assim, na faculdade de jornalismo, eu acho assim, uma das coisas fundamentais para mim foi isso. Eu ainda peguei um currículo que era muito voltado para formar repórteres de texto, muito mais na minha faculdade. Eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um excelente curso de jornalismo, um dos melhores cursos de jornalismo do país, do qual muito me orgulho de ter feito parte. E a gente tinha redação várias desde o primeiro semestre. E eu entrei em contato, sim, com vários textos criativos, autores, técnicas,
Acho que aproveitei as disciplinas de texto muito melhor que as de vídeo. Eu nunca me imaginei repórter de vídeo. Hoje eu faço vídeo meio que tendo que aprender, assim, recuperar tempos perdidos de técnica que eu nunca procurei realmente saber, sabe? Se você me pergunta, sei lá, 10 anos atrás, eu nunca imaginei virar repórter de vídeo. A primeira vez que foi gravar, essas coisas assim, sempre era uma questão. Mas escrever sempre foi um lugar onde eu me senti confortável, assim, em aprender, em tentar e enfrentar. E aí eu acho que teve a coisa. Eu trabalhei tanto em site, quanto revista, quanto jornal, desde o início da minha carreira, e trabalhei muito. Isso me fez, escreve muito, escreve pouco, então, adaptação, né? E aí você começa a estudar um pouco as reportagens, aí você aprende a roteirizar. O que eu sinto falta hoje é de aprimorar ainda mais essas técnicas, né? Pensar mais ainda sobre elas, ter tempo para. Eu, hoje em dia, até para poder pensar meus novos projetos, eu vou para ficção, sabe? Assim, enquanto eu estava escrevendo, pesquisando o livro do Bolsonaro, eu estava lendo Helena Ferrante, assim, sabe? Eu precisava ler, eu trouxe coisas daquilo. Eu lembro que eu virei o pessoal da companhia regalou os olhos. Eu falei, gente, eu gosto disso aqui, tá? Eu tô inspirada nisso aqui. Mas eu vou escrever do Bolsonaro, fica tranquilo, mas eu vou. E aí eles queriam, às vezes, tinha uns lugares que eles queriam mexer, né? Então eu falei assim, não, gente, mas eu quero que essa frase fique assim, solta. É para ficar desse jeito. E aí, assim, claro, era meu segundo livro, né? Eu tenho meu primeiro livro, é um livro sobre trabalho escravo indígena, que foi meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, que é um trabalho que eu gosto muito também. Mas, assim, esse livro do Bolsonaro era meio que meu livro de estreia, né? Então, eles vieram trazendo várias sugestões, e aí a gente foi encontrando um pouco um meio termo. Eu acho que hoje, no fim, depois de tudo isso, estou um pouquinho mais experiente, aprendi algumas coisas. Então, esses projetos novos que eu estou tocando, na verdade, tem um que é super antigo, até posso falar já, porque já falei, que é um sobre a Casa da Morte de Petrópolis. É, na verdade, o primeiro que eu pensei, que a gente está concluindo esse mês agora, vai ir para o processo de edição, acho que para o ano que vem vai estar pronto já, para bancas mesmo, para ir para banca, livraria, tudo. Mas a gente está terminando os originais agora, e aí começa o processo de edição interno, que aí depende mais da companhia do que da gente. Mas finalmente está terminando, e eu comecei a escrever esse livro há 10 anos atrás. Então, eu fui revisitar meu texto de 10 anos atrás, eu mexi um monte de coisa, né? Sobre como eu escrevia, as estruturas, as frases, o linguajar, o vocabulário, até os conceitos sobre como eu via as coisas. Eu mexi um monte, porque eu tinha 9 capítulos prontos e fiquei parado com aquilo para fazer o livro do Bolsonaro. Aí eu disse, não, agora não dá. Aí fui refazendo várias coisas e vai ter muita mexida ainda. Eu acho que é esse um pouco. Tem alguns autores que são muito apegados, né, a não mexer. O jornalismo bota a gente nesse lugar de aprender a ser editado, né? E mexer, e refazer, e aceitar sugestão, e reorganizar. E eu, assim, até para o livro do Bolsonaro mesmo, isso que você me perguntou sobre como escolher o que é que fica e o que é que tira. Ai, que dor, né? Mas escrever é sangrar e é cortar também, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que procurar o sentido, né? O porquê que aquilo ali está ali, né? E não em outro lugar, ou fora. O que conecta com o quê? Eu sempre vou para essas perguntas. E para te dar um exemplo, no livro do Bolsonaro mesmo, que eu tive mais tempo para fazer essas discussões do que eu tive agora na dissertação. Tinha outra lógica com a pesquisa acadêmica, né? Mas eu lembro que eu queria muito incluir um trecho que falava sobre o Eduardo Bolsonaro. Muito engraçado lembrar disso, porque ainda bem que eu não tirei. Ele estava no final do livro. Originalmente, até na segunda prova, eu acho, ele estava no final do livro. E aí o Ricardo Tepperman, né, que é um editor do livro, vira para mim e fala assim, Juliana, mas
isso aqui tá parecendo preguiça sua, que você quer enfiar de qualquer jeito, e tá perdido aqui no final. Não é aqui, isso aqui não é aqui. Ou a gente corta, ou tem que levar para outro lugar. E ele me falou isso, na verdade, antes da gente ir para a primeira prova. E eu, assim, cansada já, de saco cheio, não, deixa aí, não vai cortar, deixa aí, faz sentido, é isso aí. Aí vou ler a primeira prova, leio a segunda, e aí eu montei meio que uma força-tarefa ali, mais para a questão da checagem dos dados. Só que nisso me deu tempo de ler o livro com um pouco mais de fôlego no final, né? Do tipo, ler a história. Aí eu concordei, né? Eu falei assim, gente, isso aqui tá perdido. Eram tipo umas 3 ou 4 páginas. E aí, só que nessa leitura qualificada, eu achei exatamente o lugar onde cabia. Aí ele acabou voltando, acho que uns 2 ou 3 capítulos, e se encaixou num determinado lugar lá, onde fazia sentido para a fluidez da própria história, ficou muito melhor. Eu só causei, né, na segunda prova, mexer 4 páginas, aí um longo e-mail, você tinha razão, me desculpe, mas vamos fazer isso porque tem que fazer para melhorar o próprio livro. Legal, obrigada, Juliana, Juliana. deixa eu te falar, a gente já está se aproximando do final da nosso encontro. E se entrar pelo negócio do Jair, hein? Eu acompanhei via internet, né? Todo o teu trabalho. Eu vinha, cada vez você vinha com uma coisa nova. Eu lembro quando você estava escrevendo esse livro também. Mas assim, eu vou ler aqui uns recadinhos e perguntas que a gente vai ter que, infelizmente, ter que não é, terminar, porque tem um tempo, né? Que Gente, sexta-feira, pode descansar. a poeta Solange Padilha, né, pergunta para você, Juliana, já tinha visto você falar do seu trabalho no CCBB. Acho admirável, meus parabéns. E acho maravilhoso você abrir esse arco amplo que envolve um público infantil. O Nuno Hall agradece as respostas anteriores e aí faz uma nova pergunta. A experiência como repórter investigativa no corpo a corpo, com pessoas muito variadas, ajuda em que medida a concepção de personagens em sua ficção? E como você desconecta seu estilo de não ficção com o estilo de ficção? Você vai ver isso agora, né? Já tentou escrever um romance, por exemplo, um conto, um poema? A minha estreia de ficção vai ser. Eu já escrevi para mim, né? Assim, só algumas coisas, algumas poesias, mas é mais numa tentativa de exercício terapêutico mesmo, de dar nome aos sentimentos, a questões. Nunca publiquei nada de poesia, não sei se vou por aí, mas eu escrevo para mim, sabe? Às vezes eu gosto. Quando na telha me vem assim. Eu vou fazer o exercício da ficção agora, né? É uma história que eu vou. Só um minutinho aqui, que a pobre da. Cachorrinho, né? Parece, né? Cachorrinho tá bravo. Eu acho que é. A minha cachorrinha tá doente. Hoje as minhas gatas me abandonaram. Volta e meia. Que foi? Tadinha, gente, desculpa, ela tá doente esses dias e ela tá fazendo, enfim, uns sustos em mim, que eu não sei exatamente o que ela tem. A gente tá fazendo um monte de exames nela. Ela é novinha, e aí de vez em quando ela dá uma engasgada, e daí ela me dá um susto. Mas agora ela passou. A gente estava falando sobre a ficção, né? Eu tô brincando nessa história, que é um pouco uma história que eu vivi e uma história que eu escutei, mas que não vou contar exatamente do jeito, eu vou dar uma inventada no meio, assim. E aí vamos ver como vai ser. Agora, eu acho sempre bom. Eu acho sempre bom esse contato, sabe, com as pessoas. Eu sou muito observadora, eu gosto muito de observar tudo, sabe? Para poder ver trejeitos, eu acho que muitas vezes é muito mais revelador das pessoas
como elas se expressam, como elas estão, como elas não estão, do que às vezes o que elas dizem. Então, eu sempre gostei de fazer exercícios de observação, sabe? Isso me ajuda muito no meu trabalho, no dia a dia, assim. Eu gosto de trabalhar cena junto com trabalhar personagem, sabe? Às vezes é muito mais revelador dos momentos do que declarações, entrevistas em si, sabe? Eu estava pensando, Juliana, você disse que estava lendo A Ferrante. Esse universo pós-guerra que ela traz, né, de decadência, inclusive moral, por mais que você não tivesse percebido no imediato, deve ter te ajudado, né? Porque um Bolsonaro surge de situações tais como ela as descreve ali, né? Aquele universo melancolicamente decadente, né? Eu acho que sim. É uma história toda muito interessante, né? Um texto maravilhoso, a tetralogia, né? Que é o meu favorito, até li outras coisas dela também, mas a tetralogia é o que me marcou mais, assim, com franqueza. Eu acho que tem uma coisa que me pega naquela escrita, que é essa mulher, né, que tem coragem de falar sobre aquela sinceridade excessiva, né, o sincericídio, que você vai lá e admite os seus piores sentimentos, assim. Esse lugar, ele me inspira, assim, sabe, sobre... até acho que essa coisa minha, talvez, de querer escrever coisas sobre outras coisas, eu me senti um pouco marcada pela ideia. Eu gosto do trabalho, eu lutei muito por esse lugar como repórter investigativa, adoro fazer investigação, mas eu me senti muito marcada também, sabe, por essa imagem da repórter investigativa. E eu não gosto dela, assim, eu não sou isso, assim, sabe? A Juliana é tão outra coisa, e eu me senti um pouco reduzida a isso, na A medida em... Juliana é uma graça. Então, eu sinto Uma vontade fã de aqui. sinto vontade de criar. Eu me inspiro nisso, assim, nessa coisa bruta que ela traz nesse texto, né? Eu acho que é dessa verdade visceral, assim, dos sentimentos, não dos fatos, sabe? Juliana, a gente está no finalzinho, tá? E olha aqui, o Nuno, cria um pseudônimo e se liberte como Ferrante. Boa ideia. Ai, ai. Mas olha, eu queria que você, se você puder, só para terminar com trazer para nós assim um gosto do teu livro, né? Se você puder pegar, mostrar para nós, mostrar para o pessoal o livro com ele, mas eu queria. E se você pudesse assim ler a primeira página até a metade da outra, só para elas entenderem o ritmo que você vai dando, aquela introdução. Final, se você me deixar, eu gosto muito. Final, então vamos de final. O que Eu você gosto quiser. muito do final Trechinho, dele. Um para as trechinho do final. pessoas ouvirem um pouco, porque realmente é uma linguagem muito interessante, que prende a gente, sabe? É um livro muito, muito bem escrito e tem o peso da informação né, que todos, enfim, precisam, quem se interessa, né, precisa ter. Eu acho que é um documento escrito com muita elegância, né, também. Demais pelo carinho com que você fala do meu trabalho. Eu vou ler o último parágrafo, porque eu acho que ele é um parágrafo que eu pensei tanto, assim, voltei com ele tantas vezes, e eu gosto muito de como, porque é para quem for ler depois, no último capítulo eu conto a única audiência que o caso do Rubens Paiva teve no judiciário, porque ele está trancado até hoje, então
foi a única vez que os réus, os assassinos, sentaram no banco dos réus. E não sei se eles vão sentar outra vez, porque alguns morreram, inclusive. E não tem exatamente uma data para voltar ao caso, né, ao julgamento. E aí eu termino assim, que eu conto essa cena, eu conto a cena toda a Vera Paiva, que estava lá e que acompanha finalmente os assassinos do pai sentar no banco dos réus. O caso simboliza uma nova oportunidade dada ao Brasil para enfrentar as consequências da ditadura militar e criar políticas de não repetição de violação de direitos humanos. Deixar de anistiar crimes contra a humanidade poderia, enfim, dar sentido ao discurso do deputado federal Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 88. A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. Até porque, na única vez em que se sentaram no banco dos réus, os acusados pelo assassinato deixaram o prédio da Justiça Federal sem sequer alegar inocência ou contestar as acusações. Olha, Muito bom. tá aí em todas as livrarias, e se tiver um lugar mais fácil ainda para quem está fora no eixo Rio, São Paulo, Minas, que tem mais livrarias, enfim, né? Se quiser, vai para onde? Vai para o site da companhia, né? Esse é da Matrix, Esse é mas da Matrix, desculpa. É porque hoje você me falou que estava tratando com a companhia. É Matrix. Um monte da companhia que eu falei do Rubens, mas tem no site da Matrix, enfim, Amazon, internet. Ele tá mais fácil até de achar do que o negócio do Jair. O negócio do Jair não tá mais. Tem muita livraria que já está com ele esgotado. Ó, vou ler para você algumas pessoas que deixaram aqui recadinhos. Zulmira. Parabéns, Juliana. Acompanho seu trabalho, pelo qual tenho muita admiração. Obrigada, Iel. Suzana, por ter trazido a Juliana para as nossas rodas. A Camila Elias diz assim: muito obrigada, Suzana, Iel, e parabéns, Juliana. Seu trabalho e comprometimento são importantes. E o Nuno Hall, que foi ele e a Lil foi o grande perguntador, os grandes perguntadores de hoje. Poeta, o Nuno, viu? Arquiteto e poeta, mas o poeta vem antes. Acho que as duas se misturam, que ele tem uma arquitetura agora de poemas que ele acabou de lançar. Ele diz assim: muito bom ter conseguido acompanhar essa conversa e saber detalhes importantes, bastidores, as dores e as alegrias que envolvem seu trabalho. Parabéns, precisamos muito de pessoas como você no Brasil. E aqui a Jane: adorei, gostei demais de lhe ouvir, muito obrigada pela super. E eu sou tão ruinzinha, deixa eu tá lá embaixo, tá? Pela super oportunidade. Juliana, e o Iel agradece, nos diz assim se tem, então, o negócio do Jair, não. O crime sem castigo, ele está nas livrarias, eu tenho visto, né? Agora, Tá, ele tá rodando bem ainda nas site da livrarias. Matrix, no caso, o site vende, né? Sim, não, tá rodando super bem. E qualquer dificuldade também vocês avisam, porque o Paulo, o editor, é super ágil para disponibilizar. Uhum. E uma hora o Iel te chama para dar um curso aqui. Poxa, é um prazer. Que tal? Vamos lá, vamos conversar? Vamos vai conversar. ser, você já está mestre, né? Nesse tipo de discurso de linguagem, né? Aí, vamos lá. Olha a minha Para frente, vai ser muito legal, se for possível, vai ser muito legal. Eu pego os autores no ar, no comprometimento com testemunhas, viu, Juliana? Tá bom, querida? Trabalha direitinho com testemunhas. Obrigada a você pela gentileza de sempre. Um beijo para vocês. Boa noite. Gente, Obrigada, obrigada boa noite, por estarem aqui numa sexta-feira, não é? Que todo mundo sai para ir para cinema, para vir para a nossa janela, né? Que é esse trabalho que a gente faz com muito carinho e recebe essas pessoas maravilhosas. A Mariuxa ainda diz assim: adorei poder conhecer esse outro lado literário da Juliana, e saiu do ar agora. Ai, meu Deus, Suzana não Pois eu sabe. também a vejo com a outra imagem política e investigadora que adoro. Pois é, não é? Também. É porque fica marcado, como ela falou, né? Agora ela vai. Adorei poder conhecer esse outro lado literário da Juliana, pois eu também a vejo com a outra imagem política e investigadora que adoro. Mariusz.
tá? Sem pressão, sem pressão. Sem Não, pressão. certo, tem lugar para todas essas coisas, todas essas dinâmicas. É possível conviver, sim. É possível, né? Sim. Então, é isso. Um bom fim de semana para todos. Para Um todos. Para a Juliana, beijo, boa um noite para você. agradecimento Obrigada, enorme, gente. Juliel, para você. E Boa noite. aquele comprometimento que tem testemunha. Já já nós vamos ver aí, Tá tá? certo. Beijo enorme, viu? Boa noite. Querida, obrigada por tudo, tá? Boa Obrigada. noite. Aí, gente, um beijo para todos. Vou dando beijinho até sair do ar, porque nos cortam, viu?